clínico. Sou farmacêutica clínica da UCO e eu trouxe um caso clínico de lá. Bom, a UCO ela é literalmente a porta de entrada dos pacientes infartados. Essa é literalmente a porta da UCO. Então, quando o paciente ele chega no PS e ele é diagnosticado com síndrome coronariana aguda, ele vai para a UCO para decidir o tratamento, né? Se vai ser clínico, percutâneo ou cirúrgico. Então, conhecendo o paciente. Então, paciente JS de 70 anos, casado, 2 filhos, aposentado, mas faz bico de pintor e é natural de São Paulo. Então, ele internou por conta de um IAM com supra de segmento ST, e a história dele é que o paciente refere que há 7 dias apresentou dor epigástrica, procurou o AMA e fez uso de omeprazol 20 mg uma vez ao dia. Ontem, após o almoço, sentiu a dor novamente estomacal, porém, após as 20 horas, a dor se intensificou, 8 de 10, e tomou 2 cápsulas de omeprazol e tentou ir dormir pensando que fosse novamente a gastrite, né, a dor estomacal atacando. Às 2 da manhã, acordou com a dor em queimação na região torácica, 10 de 10, com irradiação para o membro superior esquerdo. Apresentou náusea e vômito 2 vezes e falta de ar e nega síncope. A esposa assustada solicita aos filhos a levarem ao PS Lapa. Lá, realizado exames de troponina positivo, eletrocardiograma evidenciando supra de ST, D2, D3, AVF, V3R, V4F, com estabilidade hemodinâmica KILIP-1. Foi submetida a trombólise com tenecteplase 35 mg, associado ao ataque de AS 300 mg, clopidogrel 300 mg e enoxaparina 30 mg, endovenosa. Com redução de supradesnivelamento do segmento ST maior que 50%, porém ainda com dor. E tudo isso foi feito no PS e é encaminhado ao INCOR para estabilização hemodinâmica e estratificação invasiva. De antecedentes pessoais, ele tinha hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus, negatabagismo, etilismo e alergias. Peso 65 quilos. Medicamentos de uso contínuo, uso irregular de losartana, 50 mg via oral uma vez ao dia, simvastatina, 10 mg VO uma vez ao dia, metformina, 850 mg VO 3 vezes ao dia. Então, na admissão, receba o paciente mantendo bom nível de consciência, boa perfusão periférica de urese, além da melhora da dispneia, tolera decúbito sem necessidade de O2 suplementar. Então, aqui alguns exames laboratoriais, o hemograma completo, né, hemoglobina um pouquinho abaixo, mas nada muito preocupante, ureia e creatinina, função renal, ok, plaquetas também, e só a troponina, que dá para ver que tem um bom aumento cadê? Ai, peraí. Aqui nossa, nem eu enxergo, 16.453. Então, a impressão, paciente com IAM com supra, trombolizado com critérios, é encaminhado para a estratificação invasiva. Como a conduta médica, aguarda a CART, solicita o eletro e eco após o cateterismo, mantém DAPT e estatina de alta potência, mantém anticoagulação plena até o cateterismo, suspender somente uma dose antes, vigilância contra a dispneia, cuidados pós-síndrome coronariana aguda e se dor entrar com a nitroglicerina. E aí, pensando agora da parte farmacêutica diante desse contexto, qual que é o manejo inicial com o paciente com IAM? Primeiro, vai ter o alívio da hipoxemia, monitorização da saturação sanguínea de oxigênio. Vou fazer o alívio da dor, podendo se administrar morfina endovenosa, considerando que a dose máxima é de 25 mg. Vou fazer a dose do antiplaquetários, né, pode fazer o AS, né, AS, normalmente 300 mg, e depois passa a ser a dose sem ser de ataque, esqueci o nome agora.
De manutenção, isso, de 100 miligramas uma vez ao dia. E a mesma coisa com clopidogrel, né? Se for em AM sem supra, 300 miligramas. Se for em AM com supra, se tiver realizado a trombólise, 300 miligramas. Se não tiver realizado a trombólise, 600 miligramas. E depois com a dose manutenção de 75 miligramas. Temos também o uso do anticoagulante, então, inicialmente, pode ser feito para os pacientes abaixo de 75 anos, a enoxaparina endovenosa, 30 miligramas endovenosa em bolos, depois dessa administração em bolos, aí passa a ser a administração subcutânea, né? Então, para os pacientes abaixo de 75 anos, 1 miligrama por quilo de 12 em 12, e acima de 75 anos, 0,75 miligramas quilos de 12 em 12 subcutâneo, por 8 dias ou até o tratamento da lesão culpada. E lembrando que a enoxaparina, a dose pode ser ajustada, né, de acordo com o fator anti-10A, depois da terceira dose. E se a paciente tiver a função renal, a gente, né, limita o clearance da creatinina abaixo de 30 ml minuto, pode ser usada a heparina não fracionada em BIC, lembrando que aí no caso a dose ajustada vai ser de acordo com o TTPA, e depois do tratamento da lesão culpada, depois de 8 dias, a heparina não fracionada em BIC passa a ser subcutânea, 5.000 de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. E temos também, né, comentando da fibrinólise, que é o que esse paciente também fez uso. Então, é uma terapia pré-hospitalar, então não proíbe o uso de nenhum outro tratamento depois. Idealmente, a administração ideal é fazer até em 3 horas após o início dos sintomas, mas tem contraindicações absolutas e relativas. E aí, aqui eu trouxe só uns exemplos de fibrinolíticos e as doses. Mas aí, então, pensando, diante desse cenário, né, de tudo que tem todo esse manejo do paciente, tanto no pronto-socorro e quando ele chega na UCO, o que o farmacêutico clínico ele pode contribuir na admissão do paciente na UTI? Então, além de avaliar dose, frequência, via de administração, aprazamento, porque isso é uma avaliação mais técnica da prescrição, né? Pensando numa avaliação mais clínica, o que a gente pode fazer? Então, principalmente, a gente pode conversar com o paciente para entender esse paciente. Então, como era a rotina desse paciente, que horas que esse paciente acordava, almoça, janta, que horas que esse paciente costumava tomar os medicamentos, por que ele utilizava irregularmente os medicamentos. Ele pega esses medicamentos no SUS, ele compra, ele estava conseguindo comprar os medicamentos que ele deveria estar usando? Para os pacientes tabagistas, ele está com vontade de fumar, ele tem vontade de usar o PET de nicotina, porque vira e mexe, aparece paciente lá na UPA que é tabagista, ele infartou por conta do tabagismo, mas quando a gente comenta de grupo de tabagismo, a gente comenta, né, que a gente tem o PET de nicotina, o paciente fala, não, depois disso eu não vou mais fumar, né, não, já parei de fumar. E assim, aí quando sai da porta do hospital, a primeira coisa que vai fazer é pegar o cigarro. Então, é importante a gente também, e aí não adianta a gente também iniciar um PET de nicotina, todo um tratamento, para depois todo esse trabalho ser perdido, né? Então, é importante saber o que o paciente pensa sobre o tabagismo. E também, esse paciente, ele toma os medicamentos sozinho? Ele tem ajuda de alguém? Ele sabe ler? Ele sabe escrever? Ele tem alguma deficiência auditiva, alguma deficiência visual? Então, quando o paciente chega numa UTI ou em qualquer numa enfermaria, enfim, na admissão, é importante a gente conhecer esse paciente.
E aí, então, voltando para o nosso caso clínico, lembrando, então, o paciente ele foi para o INCOR para fazer o CAT, né, o cateterismo, no qual é uma estratificação invasiva, né, porque a gente vai saber a localização das lesões, a quantidade das lesões, né, lembrando que o cateterismo, ele envolve um contraste iodado, então precisa tomar cuidado com a lesão renal aguda, fazer talvez uma hidratação renal, e o CAT diagnóstico, ele pode virar um CAT terapêutico se durante o exame ser realizada a angioplastia, né, que é a colocação do stent. E aí, então, esse paciente, ele foi para o CAT, ele foi realizada a angioplastia de CD sem intercorrências, mas as demais lesões residuais, né, em DA, CX, em TC, foi decidido como um tratamento cirúrgico. E aí, então, como conduta, conversar com a equipe cirúrgica, né, e decidir o dia da cirurgia, porque, como já foi comentado, os antiplaquetários, eles precisam ser suspensos alguns dias antes de uma cirurgia de grande porte. Então, aqui, então, ficou a prescrição desse paciente, então, ficou o AS, o clopidogrel, né, por conta da angioplastia, a enoxaparina, que é da anticoagulação, já que já foi tratada também via profilaxia de TEV, estatina de alta potência, o beta-bloqueador, que agora eu já não sei se precisa ou não, né, depois da aula, mas foi colocado, e a profilaxia de úlcera gástrica. E aí, então, pensando no que eu comentei, né, que quantos pacientes que faz a angioplastia, mas depois faz ainda uma revascularização do miocárdio, então a gente precisa saber o dia da cirurgia por conta da suspensão do antiplaquetário, né, que o clopidogrel e ticagrelor tem que ser suspenso 5 dias antes da cirurgia e o prasugrel 7 dias antes da cirurgia. E aí, só como um relato mesmo, como que a gente faz lá no INCOR. Então, a gente faz a suspensão do clopidogrel 5 dias antes, 2 dias depois inicia o tirofiban, e aí a gente suspende o tirofiban 6 horas antes da cirurgia, porque daí o paciente vai estar protegido com o DAPT, né, que no caso seria o AS e o tirofiban, e também suspendendo horas da cirurgia, não tem o risco, diminui o risco de sangramento na cirúrgico. E aí, esse paciente, ele teve uma pior hemodinâmica. Então, às 23 horas, ele evoluiu com uma bradicardia importante, rebaixamento do nível de consciência, optado por intubação e ventilação mecânica e introdução de drogas vasoativas, né? E por conta da ventilação mecânica, a sedação, né? Com MID e Fenton. E aí, então, a prescrição, que antes estava mais básica, agora tem a introdução, né, das drogas vasoativas e da sedação. E aí, então, o que é o choque cardiogênico, né? Então, choque cardiogênico é o estado de baixo débito cardíaco causado pela disfunção primária do coração, promovendo manifestações clínicas e bioquímicas geradas pela hipoperfusão e hipóxia dos órgãos. Isso é só uma curiosidade, né? Mas o IAM com disfunção ventricular esquerda é a causa mais frequente de choque cardiogênico, responsável por cerca de 81% dos casos. E aí, então, só também a título de curiosidade, o choque, ele pode ser cardiogênico, né? Então, é quando tem a falência primária da bomba cardíaca, né? Então, tem um baixo débito cardíaco, como, por exemplo, nos casos de IAM, lesões valvares, arritmias. Ele pode ser distributivo, quando dá má perfusão de volume com resistência vascular sistêmica diminuído, como uma sepse, uma anafilaxia. Ele pode ser hipovolêmico, né? Então, um inadequado débito cardíaco por baixo volume sanguíneo circulante, como desidratação, hemorragia, e ele pode ser obstrutivo, né? Então, obstrução mecânica do débito cardíaco causando uma hipoperfusão tecidual, como uma embolia pulmonar ou tamponamento cardíaco. E aí, então, entra, né, as drogas vasoativas, então ela pode ter tanto um efeito inotrópico e vasoconstritor, como, por exemplo, a epinefrina, um efeito vasodilatador, mas sem efeito inotrópico, como vasopressina, efeito dilatador e inotrópico, como a dobutamina e a milrinona, ou drogas exclusivamente vasodilatadoras, como a nitroglicerina e o nitroprussiato de sódio.
E aí, então, o que o farmacêutico ele pode contribuir para o paciente crítico? Além de avaliar a dose, frequência, via de administração e aprazamento dos medicamentos. Então, a gente pode avaliar interação medicamentosa, a gente pode olhar a incompatibilidade medicamentosa, porque o paciente pode estar usando as drogas vasoativas, antiarrítmicos, né? Não é difícil o paciente fazer uma FA e tem que entrar com a amiodarona, às vezes lidocaína, né? Os anticoagulantes, caso o paciente não tenha ainda conseguido tratar a lesão culpada, antimicrobianos, né? Porque aonde tem intubação pode ter PAV também, e sedativos. Avaliar a possibilidade dos medicamentos que podem ser realizados pela sonda nasointeral, ajustar a dose para a função renal, para a diálise, acompanhar anticoagulação, vancocinemia, micacinemia, sugerir, né, diluições mais concentradas para os pacientes com restrição hídrica e acompanhar o tempo de tratamento dos antimicrobianos. Então, o farmacêutico ele pode contribuir com acompanhamento farmacoterapêutico mais individualizado. Então, o que esse paciente precisa? Ele tem antibiótico, ele está em restrição hídrica, ele tem drogas vasoativas, tudo de forma individualizada. E aí, então, esse paciente, ele teve uma melhora hemodinâmica importante, né? Então, ele saiu do choque, foi estubado, sem drogas vasoativas, sedação, ciente, tempo e espaço. E aquela prescrição que estava meio bagunçada acaba sendo, a gente até comenta, né? Que é uma prescrição padrão de DAC, né? Então, vai ter DAPT, profilaxias, estatina, IBP, ou quando for necessário, IECA também. E aí, então, esse paciente ele vai para alta para a enfermaria. E aí, então, o que o farmacêutico clínico ele pode contribuir também nessa transição de cuidado para um cenário de UTI para um cenário de enfermaria? Então, ele pode avaliar as transições das vias de administrações, né, de endovenosa para via oral. Ele tem que deixar tudo evoluído no prontuário eletrônico, porque se não está evoluído, não está feito, né? Não foi realizado. E também o próximo farmacêutico também não vai saber o que já foi conversado com o paciente, o que não foi, né? Se já tem algo acordado ou com o paciente ou com o familiar também. Conversar com o paciente e os familiares, que na enfermaria também haverá um farmacêutico clínico cuidando, né, dele. E também, se tiver reconciliação medicamentosa de algum medicamento prévio não padronizado, já deixar validado para o amiguinho. E, além disso, fora, avaliar a dose, a frequência e o aprazamento e as vias de administração. Então, passar todas as informações para uma transição de cuidado com qualidade, de uma UTI para uma enfermaria. Aqui está a bibliografia, e é isso. Obrigada. E essa é a minha equipe multi.